Olá, boa noite. Meu nome é Daniela, eu faço curso de licenciatura em História na Unimes e este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho de conclusão do curso, o TCC, cujo tema foi de acordo com a Agenda da ONU 2030, um dos temas, na verdade, sobre o empoderamento feminino. Como demilitação do tema, a gente escolheu falar sobre o racismo, a mulher negra, na verdade, e pesquisamos sobre uma figura histórica aqui da nossa região, que é a Alzira Rufino. Antes da gente entrar no falar sobre a história dessa figura tão importante aqui para a nossa região, vou dar uma breve passagem no tempo na história da mulher durante esses séculos, né? Como a gente sabe, a gente já vem de um sistema patriarcal durante muito tempo, né? Claro que a mulher ganhou um lugar de falar na sociedade, ganhou uma certa notoriedade, porém a gente ainda percebe o preconceito muito existente contra o sexo feminino, né? E do qual a mulher tem lutando aí durante um bom período para tentar conquistar o seu lugar, que de fato, né, na sociedade. Mesmo hoje, ainda em pleno século XXI, a gente consegue observar que a mulher ainda ela não ganha o mesmo valor que o homem, mesmo ocupando funções iguais, né? Na política, poucas são as mulheres que ocupam a cadeira naquele cenário, mas a gente observa sim que a passos lentos estamos alcançando lugar na sociedade. Fora isso, muito atuante no movimento negro e no movimento das mulheres negras. A Alzira Rufino não tem como continuar falar sobre a história dela sem antes também falar sobre o movimento negro, o movimento das mulheres negras, né? O movimento negro, ele surge aí na escravidão, né? Ainda na época da escravidão. Surge, na verdade, com motins, né, de escravos que não suportavam mais aquele regime escravocrata, né, da época. E tinha como um dos líderes na época o Zumbi dos Palmares, que hoje ainda como referência a gente tem o Quilombo dos Palmares ainda existente, né? Então surge um agrupamento de negros, né? E isso vem se perpetuando há muito tempo. Nessa época também já surge muitas ideias abolicionistas, fazendo com que fosse promulgada a Lei Áurea e sancionada pela Princesa Isabel em 1888, que veio com a libertação dos escravos. Mas a gente sabe que veio a libertação dos escravos, porém a inserção deles na sociedade de fato não se deu, né? Porque não houve essa preocupação para inseri-los na sociedade. Então, muitos acabaram ficando na mesma condição de escravo em que haviam, né, antes da abolição da escravidão. E não tinha emprego, não tinha estudo, tanto que a periferia, né, ela é composta de bastante negro, porque na época foi o que lhes sobraram, né, os espaços, e aí foi começando a surgir as periferias, né? E o movimento das mulheres negras, ele surge a partir da década de 70, né? Porque assim, o feminismo, ele já vinha já vinha há muito tempo, né, na pauta de igualar o sexo, né, da mulher ocupar o mesmo espaço que o homem. Porém, o que a mulher negra percebeu? Por mais que seja a mesma ideia praticamente, porém, para a mulher negra, a vertente era um pouco mais diferente. Por quê? A mulher branca, ela sofreu preconceito, porém a mulher negra, além de sofrer preconceito, ela sofria com o racismo também. Então, surgiu o movimento das mulheres negras justamente para ir de acordo com o que elas defendiam mesmo, né? Para a mulher negra conseguir o seu lugar de espaço, de destaque na sociedade, né? E nesse cenário todo, a Alzira Rufino sempre foi muito atuante, né? E ela é uma mulher negra,
nasceu em Santos, né? E nasceu dia 6 de julho de 1949. Nasceu proveniente de família pobre, como todos, a maioria dos negros, né? São provenientes. O pai doqueiro, a mãe era catadora de café, começou a trabalhar muito cedo, né? Ajudava a mãe, ou às vezes ia com o irmão vender sacos de cimento para conseguir levar alguma renda para casa. E percebeu desde muito cedo a importância do estudo na vida dela, né? E percebeu muito cedo a importância do estudo na vida dela. Sendo a partir da terceira série, ela já ganhou um prêmio pela melhor redação. Acho que desde nova ela já começou a ter essa percepção que só com o estudo mesmo ela mudaria a perspectiva de vida dela. Tem uma passagem da vida dela que é algo muito marcante, que ela tinha uma amiga da escola branca, em que a amiga falou para elas continuarem sendo amigas, ela deveria ficar da mesma cor que ela. E aí a Alzira vai e toma Cândida para tentar embranquecer a sua pele, né? Então esse fato a gente já vê como a sociedade é até cruel, né? Porque assim, se tratava de uma criança, na época ela tinha apenas 6 anos de idade. Enfim, a Alzira trabalhou na Santa Casa como faxineira, sofreu racismo lá também. Isso fez com que ela pedisse demissão e fosse estudar enfermagem em São Paulo. Sempre foi muito ativa, participativa em todos os movimentos. Ela voltou e na década de 80, junto com outras ativistas, elas fundaram o movimento das mulheres negras, né? A Casa da Cultura da Mulher Negra, né? A Casa da Cultura, o objetivo principal ali era dar apoio psicológico, moral para as mulheres vítimas de violência, tanto sexual quanto psicológica, e que eram, na verdade, não esquecidas pela sociedade, né? Eram invisíveis para a sociedade. Ela fala também numa passagem trabalhando que teve uma mulher que sofreu um aborto e as pessoas tiravam sarro disso, né? Então, e assim, a escrita dela, os poemas, tudo isso ela sempre usou como uma crítica, né, para essa sociedade tão racista que a gente, né, ainda tem. As pessoas, o racismo não existe, porém a gente sabe que existe, é velado hoje em dia, tá mais velado, não tá tão não tá aparentemente tão na cara, porém é existente sim. E a Alzira sempre foi muito atuante nisso, com a Casa da Cultura da Mulher Negra. Tinha a revista Epa Rei, do qual ela sempre empoderava a mulher negra, trazia toda a beleza da mulher negra, né? E com isso a autoestima também da mulher negra, né? E a casa também contava com vários acervos bibliográficos da história do negro, né? Da mulher negra. Porque se a gente for perceber, a história, os livros, eles não nos trazem uma perspectiva boa sobre a mulher negra ou sobre a história do negro, né? Sempre colocando eles como um ser inferiorizado. E, na verdade, eles fazem parte, tanto como qualquer outro ser humano, da história, do processo histórico do Brasil, do mundo, né? E só que os livros de história, pela perspectiva do ponto eurocêntrico, né? Sempre se colocaram, né, nessa perspectiva mesmo dos brancos, né? E neste contexto histórico, o objetivo do trabalho era apresentar a sua luta, a luta dela, Alzira Rufino, uma mulher negra, que lutou incansavelmente pelos direitos iguais, contra o machismo, contra o preconceito. O seu legado na literatura brasileira é imensurável, né? A fundação com outras ativistas, a Casa da Cultura da Mulher Negra, que veio trazer voz, visibilidade para essas mulheres tão esquecidas perante a sociedade, né?
E além disso, ela também ajudou a inaugurar o Abrigo de Santos, né? Então é uma luta assim de muita superação, muita resiliência, muita força. O grupo ficou muito feliz de poder entregar esse trabalho, de poder pesquisar, que era tão desconhecida para nós, e trouxe bastante conhecimento. Muito obrigada.